Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Bate aquela preguiça, desmotivação e não consegue transformar as suas intenções em ações concretas na sua vida. E acha que isso é pura preguiça. Mas nesse vídeo aqui eu vou te contar que a verdadeira causa dessa procrastinação, dessa estagnação na vida, não é porque você é uma pessoa preguiçosa, mas porque a vida pode estar muito desorganizada, sem ordem. E essa falta de ordem que está causando isso, e eu vou te ajudar nesse vídeo a entender o porquê e a mudar essa situação na sua vida. Dizem que precisamos de força de vontade para conquistar as coisas que a gente deseja. E o que seria essa força de vontade? É a força do querer. Quando queremos muito, quando essa força, né, da vontade é muito forte, a gente acaba superando os obstáculos, resistindo às coisas difíceis que tem pelo caminho, porque a gente tem uma força do querer, uma força de vontade que faz a gente superar e seguir em frente. Mas como alcançar e ter essa força de vontade? Porque de repente você se acha uma pessoa que não tem tanta força de vontade assim, já que você não consegue conquistar aquilo que você está tanto desejando. A força de vontade, ela vem da motivação. É como se fosse um atleta de levantamento de peso. O atleta de levantamento de peso, ele tem muita força muscular. Então, vamos fazer uma analogia da força de vontade com a força muscular. Então, quanto mais força de vontade, ou seja, mais força muscular, mais resistência ao peso o atleta tem e você a todo aquele caminho que precisa percorrer até alcançar aquele objetivo. E o halterofilista, né, o atleta que levanta peso desse esporte, ele precisa ter uma motivação muito forte, né, para ele conseguir treinar, para ele fazer os exercícios, para ele aprimorar aquela força. E a mesma coisa, a gente precisa encontrar um motivo muito forte para que a gente consiga seguir em frente, enfrentando os obstáculos pelo caminho, as coisas difíceis, as pedras que a gente tem que ultrapassar. Então, em primeiro lugar, eu posso falar de diversas coisas aqui, de disciplina, de hábitos, mas se não temos um motivo forte para aquela ação, não vamos ter força de vontade para superar esses obstáculos. Mas eu não vim falar sobre motivação, é o ponto de partida para que você entenda onde que entra a organização. Eu vou te explicar. Fica aqui nesse vídeo, já deixa seu like se você curtiu o conteúdo, porque eu tenho certeza que você, a partir desse vídeo, vai começar a entender a importância da organização na vida. Outra coisa, né? Continuando o que eu estava falando. É importante, né, ter a força de vontade, porém, por mais que você seja uma pessoa com muita força de vontade, como um atleta que levanta pesos muito forte, que consegue levantar vários quilos, existem coisas que afetam essa força de vontade. Então, o que são essas coisas? São os pesos físicos e os pesos emocionais. Vamos supor que o atleta esteja sentindo dor. Se ele está sentindo dor, ele não vai ter tanta força para levantar o peso que ele sempre levanta. Se o atleta está com o corpo fraco, não se alimentou direito, não dormiu direito, ele também não vai ter tanta força para levantar aquele peso que ele sempre levanta. Se ele está estressado, muito ansioso, muito nervoso para uma competição que ele vai participar, ele também não vai conseguir levantar todo aquele peso que ele costuma levantar. Então, por mais que você tenha uma força de vontade absurda, existem determinados fatores na vida que vão prejudicar essa força de vontade. Vão estar aí empurrando contra, né, a direção que você quer seguir.
E o que seria na nossa vida esses fatores físicos e mentais? Por exemplo, você está fazendo uma dieta, quer emagrecer, e aí você chega em casa morrendo de fome, isso é um estado físico. Se você está morrendo de fome, é muito mais difícil você resistir ao doce que está na porta da geladeira, a ligar para o iFood e pedir comida. Mesma coisa, chega em casa super cansado. É muito mais fácil sentar no sofá, pedir uma comida no aplicativo do que ir para a cozinha preparar sua refeição mais saudável. Então, fatores físicos acabam que prejudicam a nossa força, né? É como se a gente tivesse que lutar muito mais para conseguir resistir, justamente porque o nosso corpo está indo em sentido oposto. Mesma coisa, se estamos estressados, cansados ou frustrados, dá vontade de não fazer nada, de simplesmente deitar na cama e ficar scrollando as redes sociais por horas e horas. E não fazer, de repente, um trabalho que você precisa fazer, ir para academia, sentar para estudar, porque você está cansada, você está estressada, você está frustrada. Então, fatores internos, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente, eles influenciam demais na nossa potência, na nossa capacidade de colocar toda aquela força de vontade para jogo, né? Que ela seja favorável para que a gente consiga resistir àquilo, fazer o que tem que fazer. E onde que entra a organização nessa parte? A organização, na verdade, ela é a forma mais eficaz de você lidar com esses pesos físicos e mentais que estão solapando a sua força de vontade. Então, é a organização que vai fazer com que você bloqueie ou minimize o impacto dessas circunstâncias na sua vida, que vão te tornar muito mais difícil você fazer o que tem que fazer ou você resistir àquilo que o seu impulso está fazendo com que você faça e você, na verdade, não gostaria de fazer porque vai de encontro e não ao encontro do que você quer. Então, um exemplo de como a organização vai impactar. Eu falei que a pessoa que chega em casa muito cansada, a vontade é deitar no sofá, na cama e ficar lá nas redes sociais, rolando o feed ao invés de sentar para estudar, por exemplo, ou então ler um livro, ou então fazer um trabalho que precisa fazer. Então, nesse sentido, nesse exemplo, onde a organização entra? Eu vou evitar ficar cansado. Como que eu evito ficar cansado? Eu evito ficar cansado descansando, né? Isso é meio óbvio. Então a gente observa o nosso corpo. Nossa, eu tô cansado. Por que será que eu estou cansada? Será que eu me esforcei muito durante o dia? Será que eu não dormi bem? Então uma pessoa que se organiza, ela sabe que para ela não se sentir cansada durante o dia, ela precisa tomar algumas atitudes, ter alguns comportamentos que vão fazer com que o corpo dela se torne mais resistente para o batidão, né, da rotina, para o trabalho, para ir para academia, para fazer o que tem que fazer. Então não é normal a pessoa chegar todo dia em casa cansada, ou na maioria dos dias cansado. Será que está dormindo bem? Então, uma vida organizada, ela vai pensar exatamente nas atividades que impactam, que estão assim rodeando a sua atividade principal ou o que você deseja fazer. Então, se você é uma pessoa que deseja ter disposição para ir para a academia de manhã, você tem que pensar que você tem que acordar disposto. E você só vai acordar disposto se você dormir cedo, se você dormir bem, dormir a quantidade de horas suficientes. Isso só vai acontecer se você organizar a sua rotina. Se você um dia dormir às 11, outro dia meia-noite, outro dia 1, 2 da manhã, cada dia você dorme num horário ou dorme tarde todos os dias, você não dorme bem, acorda muito cansado e não tem força, energia para fazer um treino,
para trabalhar com foco, com produtividade. Então, aquele teu principal, aquele teu objetivo, que é ser uma pessoa constante na academia, se você não tem uma vida organizada, você não vai conseguir. Porque a pessoa, por exemplo, que não dorme bem, que acorda sempre cansada, como que ela vai ter disposição para fazer disposição, autocontrole, autodisciplina para isso? Ela vai ter que demandar muito da sua força de vontade, desgastar muito dessa força, porque tem uma outra força que está lutando contra, que está indo em sentido contrário, que é a força do cansaço. Se eu durmo cedo, se eu durmo bem, tenho um sono de qualidade, eu acordo mais disposta. Então, eu estou favorecendo aquela ação, aquele comportamento que eu preciso, que eu quero ter na minha vida. Então, a organização da rotina, da vida, ela entra aí em pensar em todas as atividades, todas as tarefas, todos os comportamentos que rodeiam aquela tarefa, aquele objetivo, aquela meta que você tem na sua vida. Se eu sou uma pessoa que busco emagrecer, ou tenho de repente algum problema de saúde e aí eu preciso me alimentar de forma saudável e tal, se eu depender da minha força de vontade para chegar em casa cheia de fome e resistir àquele pedaço de pizza dormido da geladeira, não vai dar certo. Eu vou ser vencida por ele, pela minha fome, pelo meu cansaço. Por que que vai acontecer isso? Porque eu não me organizei. Eu abri minha geladeira e não tinha nenhuma comida saudável pronta, preparada, de fácil acesso para eu pegar, esquentar e comer. Porque eu não me organizei. Então aí você fala, não, mas eu sou preguiçosa ou eu não tenho força de vontade, porque eu poderia muito bem cozinhar, fritar um ovo, sei lá, entendeu? Mas quando estamos com fome, a gente entra num modo irracional, porque o nosso corpo, ele tá querendo suprir aquela necessidade básica urgente que tá clamando ali dentro da gente. Então, toda a racionalidade, da dieta, do comer saudável, não vai dar certo. Você vai esquecer aquilo, o teu corpo só quer comer. Comer é a primeira coisa e principalmente a mais calórica, que vai dar mais energia para ele naquele momento que ele está com fome. E isso acontece porque eu abro a minha geladeira e não vejo uma marmitinha fit, uma saladinha, né? Um franguinho, um arroz e feijão. Não tem nada preparado, não tem nada pronto, acessível para mim, porque eu não me organizei. Então, na verdade, não é a preguiça, não é preguiça, é justamente a falta de ordem. E como que eu trago essa ordem para minha vida? Eu trago essa ordem organizando os horários de todas as atividades, programando todas as atividades que estão circundando aquele meu objetivo. Então, se o meu objetivo é estudar todos os dias durante 1, 2 horas, por exemplo, eu preciso pensar em tudo que vai facilitar, que vai me motivar para os estudos e me facilitar a adotar aquele comportamento com constância. Porque se eu depender da minha força de vontade, quando eu estou estressada, quando eu estou cansada, quando eu estou com fome, ou quando eu estou com tédio, ou alguma coisa assim, frustrada, triste, eu não vou estudar. E é óbvio que não quer dizer que nunca que não dá para ser vencida nunca por isso. Não é isso. Eu estou falando sobre rotina. E rotina são os comportamentos que nós adotamos de forma frequente no nosso dia a dia, e não as exceções. Eu não estou falando das exceções. Se de repente você teve um episódio que você ficou cansada, não, hoje eu não vou descansar, não vou pra academia, não vou estudar, ou vou comer essa pizza aqui mesmo, tá tudo bem.
isso não pode estar dentro da sua rotina, porque quando a gente fala pra gente, estou sendo preguiçosa, quer dizer que você está verificando, constatando que está sendo recorrente comportamentos que estão deixando isso subentendido para você. Que você está sendo preguiçosa, que você é uma pessoa preguiçosa. Isso só acontece quando esses comportamentos negativos, disfuncionais, eles se tornam frequentes na nossa vida. Então, para ter uma rotina saudável, uma rotina que faça com que você não precise demandar tanto da sua força de vontade, você facilite seus bons hábitos e não se ache uma pessoa preguiçosa, essa rotina ela precisa ser organizada. Então, ter horários para fazer cada coisa. Então, dormir e acordar no mesmo horário, de preferência cedo, para que você tenha uma boa noite de sono, para que o seu corpo descanse, recupere energia e tenha disposição para trabalhar, para estudar, para fazer o que você tem que fazer durante o dia. Se você é uma pessoa que quer ter uma alimentação saudável, quais são as atividades relacionadas a isso? É o preparo das refeições, a compra dos alimentos. Então, na sua rotina semanal e diária, tem que ter um momento que você vai ter para preparar sua refeição, para comprar o seu alimento, para não deixar com que no momento do estado físico, fome ou cansaço, pese na sua força de vontade e faça com que você relaxe, né? Faça com que você entre no modo irracional ou então ter que fazer um esforço hercúleo para conseguir resistir àquilo. A gente não precisa viver assim. Então, a vida organizada, ela traz pra gente essa tranquilidade. A gente para de ficar toda hora tendo que resistir a tudo o tempo inteiro, porque isso cansa. E aí sabe o que acontece? Você chuta o balde, quer saber? Não vou estudar mais não vou pra academia mais não, né? Vou comer qualquer coisa mesmo. Você chuta o balde porque ninguém aguenta viver nesse estresse, tendo que se esforçar o tempo inteiro para fazer coisas básicas, fazer o que tem que fazer. E aí no final se fica frustrada, se acha preguiçosa, incompetente, sei lá, mas o problema, assim, é simples, gente. A solução é simples, está na organização da rotina, da vida. Você olhar para o que você faz e tudo que impacta as coisas importantes da sua vida. Então, se a saúde é algo importante para a sua vida, o que vai impactar na minha saúde? Minha alimentação, exercício físico, aí você pode incluir a saúde mental, tá? Quais são os comportamentos que vão se tornar pesos, né? Que vão contra isso, e quais são os comportamentos que vão me ajudar, me motivar a fazer essas coisas? E aí você vai favorecer os bons comportamentos agendando na sua rotina essas atividades relacionadas de preparar a refeição, horário para dormir, horário para acordar. Então, tudo isso gera ordem e essa ordem, essa previsibilidade, ela tira o desgaste da tomada de decisão. Quando a gente não programa o que a gente vai fazer no nosso dia, na nossa rotina, na nossa semana, a gente vive o tempo todo tendo que tomar decisão. Ah, peraí, quando é que eu vou pra academia? Segunda ou terça? Terça ou quarta? Será que eu preparo comida agora ou deixo pra preparar amanhã? Ah, será que... Então, você fica todo momento tendo que tomar decisões básicas. E isso desgasta. E aí você enche o saco porque você já chega em casa cansado de tantas decisões micro e macro que você tomou no seu dia, no seu trabalho, e aí você não quer mais decidir nada, você só quer pegar e fazer, pegar e comer, entendeu? Ir pro mais fácil. Então, se você facilita as coisas que você quer, porque tá programado, você começa a agir a seu favor.
entende? E eu sei que isso na teoria parece, nossa, muito legal, entendeu? Mas tipo, na prática é difícil. A questão é que eu tenho uma mentoria na qual eu aplico uma metodologia de produtividade que simplifica isso na sua vida. Porque é simples, gente, é simples, mas às vezes sozinha a gente fica quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca e não consegue. Já tentou várias vezes fazer várias coisas e aí faz um dia, 2 dias e depois volta da estaca zero. Mas na minha metodologia eu busco simplificar e mostrar que a vida sim é complexa, mas a gente também complica demais, entendeu? Complica demais porque a gente tenta, inclusive, nos dar soluções rápidas, fáceis, soluções band-aid e perde essa noção de que o básico, né? O horário para fazer as coisas, uma agenda, uma programaçãozinha do que você vai fazer durante o dia, das suas tarefas do trabalho, faz com que você pare de ficar só apagando incêndio, vivendo no automático um dia após o outro e se sentindo cansada e sem conseguir ter constância em nada porque a sua vida está uma zona. Eu espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido para você a importância da organização da rotina e você entender como que começar a organizar na sua vida através de um planejamento, de uma programação, do horário para fazer as coisas. Cada coisa que importa para você, que vai te levar ao objetivo que você quer. E se você tem dificuldades de colocar isso em prática, eu te convido a me mandar mensagem, o link está aqui na descrição, para eu te explicar melhor como funciona a minha mentoria e como eu posso te ajudar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau!